Meu marido me traiu com a minha melhor amiga. Eu me casei faz 7 anos, sabe? Eu vivia numa vida boa, sabe? Uma vida luxuosa. O apartamento era uma coisa linda. A gente morava lá em São Paulo. Mas eu comecei a perceber umas coisas diferentes dele, sabe? Os sorrisos não eram mais os mesmos. Nossos jantares às dois parecia um silêncio que não acabava nunca. Então, com o tempo, eu fui começando a reparar que ele estava diferente comigo. E eu queria negar aquilo que estava acontecendo. Tentei me culpar, tentei arrumar desculpa para tudo que estava acontecendo. Então, eu descobri que ele, da pior forma, com a pior pessoa, ele estava me traindo. O nome do meu marido é Caio, e eu me chamo Mariana. E ele me traiu com a minha melhor amiga, chamada Bianca. Eu fiquei desconfiado com o tempo, antes de chegar a descobrir o que tinha acontecido. Eu comecei a perceber que ele era ausente, sabe? Ele não era mais aquele homem carinhoso, aquele homem que cuidava de mim, aquele homem que, apesar de ter passado por alguns processos e ter engordado muito, sempre estava comigo, sempre me ajudando, sempre me dando força. Eu comecei a perceber que ele ficava ausente, sabe? Distante. Não era mais a mesma pessoa. Toda vez que eu chegava perto do celular dele, era incrível. Parecia que ele ficava com os olhos arregalados, assustado, como se tinha que esconder alguma coisa. Porque a gente não tinha o costume de um olhar o celular do outro, sabe? Porque tinha confiança. Eu pelo menos pensava que isso era confiança. Ele começou a desviar os olhares, sabe? Quando eu começava a falar sobre a minha amiga, sabe? Minha amiga, Bianca. É a minha melhor amiga, amiga de infância. Aquela que estava comigo ali no primeiro namorado, aquela que estava comigo ali na escola, aquela que estava comigo em várias situações da minha vida que foram importantes para mim. Então, quando eu descobri tudo isso, sabe? Eu resolvi confrontar ele. Mas eu queria ter provas e investigar melhor. Então eu tive a ideia de instalar câmeras, sabe? Aquelas câmeras secretas, aquelas câmeras pequenininhas. Instalei essas câmeras no espelho do quarto. Do nosso quarto. E como a gente morava num apartamento, nossa numeração do nosso apartamento era 13, né? 13. E tinha um espelho que ele ficava assim, grandão no nosso quarto, sabe? Aquele espelho grande que a gente sempre... que eu gostava de me ver, de me maquiar quando eu me arrumava melhor, quando eu estava bem, né? E algumas semanas se passaram, botei lá a câmera, passou algumas semanas. Então, teve uma oportunidade que eu tive que sair da cidade, né? Pelo menos eu fingi que saí da cidade. Disse pra ele, olha amor, eu tenho algo de trabalho para fazer, eu tenho compromisso de trabalho em outra cidade, eu ficar uns 2 dias fora. Falei, é uma oportunidade. E dito e feito, gravou tudo. No meu quarto, na minha cama. Sabe quando você vê algo e não acredita que está acontecendo? Cara, o meu mundo caiu, meu coração parou. Eu não sabia se eu ria, não sabia se eu ficava feliz porque eu peguei. Eu fiquei despedaçada. Mas eu não consegui chorar. Eu não consegui botar para fora aquilo que eu estava sentindo naquele momento. Mas algo eu senti que foi maior do que a tristeza. O sentimento de vingança. Então eu decidi me vingar. Sabe, eu não queria ser aquela pessoa coitadinha. Ah, coitada, sabe? Ou aquela pessoa, ah, louca, ela tá doida. Não aconteceu nada disso, que acontece com muitas mulheres por aí. Decidi tomar frente de tudo da minha vida. E decidi me vingar. Eu fingi por um tempo não saber, por ignorância, tratei ele da melhor forma possível, como eu sempre tratava. Fingi, sabe, essa palavra. Mantive minha rotina normal, tratei ele com carinho, com amor, malzinho, sabe? Aí teve um dia que eu convidei ela, a minha amiga, Bianca, para um fim de semana numa casa que a gente tinha afastado, uma casa do interior, sabe? Uma casa, um sítio, né? A gente passava algumas fases da nossa vida com família e não convidei só ela, mas convidei a família inteira. A família inteira. Convidei meus sogros, convidei meus pais, convidei meus irmãos, convidei todo mundo que fazia ali parte do nosso ciclo social. Convidei pessoas que poderiam fazer ele ficar totalmente humilhado. Então, eu convidei todos eles para aquele local. Decidi fazer a grande revelação. O grande acontecimento era o momento de me vingar. Era o momento de, sei lá, tentar
me sentir melhor daquilo que eu passei, da dor que eu tenho sofrido, sabe, não sei explicar, só precisava fazer alguma coisa. No momento ali que a gente tava conversando, todo mundo reunido, comendo, risadas, sabe? Eu me levantei e falei essas palavras. Sabe, gente? Meu marido amado, ele tem um segredo. Ele me olhou esbugalhado, todos me olharam, tipo... Aí eu olhei pra ele e falei, sabe aquele espelho no nosso quarto? Ele me olhou, tipo, surpreso, não conseguiu responder nada. Todo mundo me olhando. Eu botei uma câmera lá. No mesmo momento, ele perdeu a cor. Ela ficou desesperada, porque ela lembrou, né? Todo mundo sem entender. E eu comecei a falar que Bianca e meu esposo estavam tendo um caso. Aquela velha frase, Zé, você é louca? Que isso? O que ele falou, não tá acontecendo, tá vendo coisa. Mas eu tinha provas. Eu comecei a passar o vídeo deles juntos. A Bianca ficou pálida. Os pais dela começaram a olhar pra ela. Todo mundo envergonhado, sem ter o que falar. Sabe aquele silêncio? Sabe? Aquele silêncio que estremece a alma. Então eu completei. Já enviei cópia para os nossos advogados. E pode ficar tranquilo que eu enviei cópia para todos os nossos amigos que aqui também não estão. Eu postei na rede social, naquele momento ali. Eu postei no story, eu postei... saí postando. Sabe, a família dele e ele odeia escândalo. Só porque eles são muito conhecidos na cidade. E pelos seus negócios, sabe? Então eles são bem reservados. Então... como eles estão, né, em ascensão em política, sabe? O pai dele quer vir candidato, pelo menos tentava vir, né? Depois desse escândalo. Eles não queriam nenhum tipo de escândalo. E foi aquilo que eu proporcionei para eles ali. Um escândalo. A minha amiga, né, Bianca, começou a implorar, chorar, sabe? Aquelas lágrimas que vocês já sabem, né, de mentira. Prometeu sumir da vida dela, no caso dele, da minha vida. Eu só tive um momento, a reação de sorrir. Passou um tempo, né, na semana seguinte, depois daquele barraco, choro, meus pais me confortaram, meus irmãos me ajudaram, perguntaram se eu queria ir no psicólogo, e eu comecei a fazer tratamento, realmente, eu preciso, estou fazendo. Então eu pedi o divórcio, sabe? A gente não estava mais morando junto, porque eu peguei as coisas dele, mandei pra casa do pai dele, e eu fiquei no apartamento. E passou um tempo, foi pra justiça, eu consegui me divorciar. E por aquilo que ele fez, né, a humilhação que ele fez passar primeiro, eu consegui tudo. Tudo dele. Eu consegui apartamento, eu tinha metade da empresa, eu consegui até a guarda dos nossos cachorros, qual ele é apaixonado. Ah, mas o cachorro foi um golpe pra ele, porque é como se fossem nossos filhos, que a gente não tivemos, né? E ele era apaixonado por ele. E eu fiquei com a guarda. Trato eles muito bem, mas foi uma outra forma de poder falar pra ele que tudo que você faz tem consequência. Mas o mais surpreendente, sabe, meses depois, é que eu consegui achar uma outra pessoa. Ah, vamos parar de se lamentar, sabe? Ouvi muito de algumas amigas de verdade. Sofre, mas não se acaba. De ter um momento de sofrimento, mas não desiste. Então, eu não desisti. Na verdade, eu não conhecia uma pessoa, eu já conhecia essa pessoa. E depois de uns meses, eu apareci nos jornais, acredita? Com o meu amor, que agora estou com ele, ó. Isso. Só que não é uma pessoa qualquer. Sabe quem é meu amor? É o irmão da Bianca. Isso, da minha amiga. Eu sempre achava ele charmoso, bonitão, ele sempre foi educado, sabe? Mas, sabe, eu tava cega. Mas a gente quer as coisas piores, sabe? A gente escolhe um dedo podre. Então, eu não dei bola pra ele. Mas agora foi a chance de eu ser feliz. Ele continuava gostando de mim. Eu dei a oportunidade de amá-lo. E não foi difícil, não. Eu sei que eu fui extremamente fria. Mas cada um reage da forma que pode, não é? Tem pessoas que choram, tem pessoas que querem justiça, tem pessoas que não sabem o que fazer. Eu esperei. E agora eu tô com meu amor. O nome dele é Marcelo. E estamos casados. E pretendemos ter filhos. Bianca, não falo com ela, mesmo ela sendo minha cunhada agora. Nos vemos em festas e ocasiões especiais. A minha sogra, que é a mãe dela, se sente envergonhada, mas me trata bem. Sou feliz.
Finalmente, eu sou feliz. Gente, isso é uma história, tá? Essa história não é minha, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua curtida, seu comentário. E dá aquela forcinha, se possível, compartilhar. Pra me ajudar. Eu tô contando bem a história? Espero que sim. Tchau. Eu sou Vanessa e esse é meu canal. Tchau.